Quando uma esposa decide transformar o casamento em um campo de batalha, nem um banqueiro poderoso como Ted Ammon é capaz de se proteger. Além de gastar os milhões do marido com uma vida luxuosa, entre mansões imponentes e hotéis caros, Generosa Ammon arrumou um namorado 7 anos mais novo antes do divórcio ser concluído. Ela colocou os filhos gêmeos de 9 anos contra o pai, usando chantagem emocional, exigiu 25 milhões de dólares, além de 2 milhões de pensão anual. Mas antes que o acordo fosse assinado, Ted é encontrado sem vida em sua mansão nos Hamptons, um reduto exclusivo de milionários de Nova York. Embora a mansão fosse protegida por um sofisticado sistema de segurança, o alarme não disparou. Os 3 cachorros não latiram e nenhuma porta foi arrombada. E além de Ted, não havia mais ninguém na casa. Muitos dedos apontaram a esposa de Ted como culpada, mas a pessoa que está presa pelo assassinato não é ela. Generosa Ammon está morta. Theodore Ammon, mais conhecido como Ted, nasceu em 30 de agosto de 1949. Ele tinha uma irmã mais velha chamada Sandy. Seu pai, Robert, trabalhava no escritório de uma empresa de aço, e a mãe, Betty Lee, era dona de casa. Ted era o tipo clássico do americano perfeito. Ele tinha 1,93 m de altura. Era bonito, inteligente, carismático e tinha muitos hobbies e paixões. Na faculdade, jogou lacrosse no time principal e fazia parte de uma fraternidade chamada Phi Gamma Delta. Ele se formou na Bucknell University, na Pensilvânia, com especialização em economia. Depois de se formar, Ted entrou no programa de treinamento executivo do Bank of America. Foi lá que ele se apaixonou por uma garota chamada Randy Day, com quem se casou em 1973. Depois do casamento, eles se mudaram para a Inglaterra. O casal se estabeleceu em Londres, onde Ted começou a trabalhar como advogado na Norton Rose, o que foi uma transição de carreira tranquila para ele, já que ele havia passado nos exames da Ordem dos Advogados, tanto de Nova York como de Londres, mesmo sem nunca ter cursado faculdade de Direito. Esse era o nível de inteligência dele. 9 anos depois, Randy foi transferida de volta para Nova York. Eles voltaram. Ted se associou a uma importante firma de advocacia e ele se apaixonou pela vida agitada na cidade que nunca dorme. O casamento, no entanto, não sobreviveu à mudança no estilo de vida e o casal se divorciou. Esse período foi marcado por grandes mudanças para Ted. Além da separação e da mudança para Nova York, ele também decidiu mudar de carreira. Ele deixou a firma de advocacia e entrou no mercado financeiro, começando a trabalhar na Kohlberg Kravis Roberts, mais conhecida como KKR, que rapidamente se tornou uma das empresas de aquisição alavancada mais lendárias de Wall Street. Ted foi crescendo na empresa, até tornar-se sócio graças ao seu talento para os negócios. Os colegas diziam que ele era brilhante e dedicado, e que parecia mais motivado pela arte do acordo do que pelo dinheiro. Ele participou de um negócio gigantesco, um acordo de 31 bilhões de dólares, que colocou milhões de dólares no bolso de cada sócio e contribuiu significativamente para a sua própria fortuna pessoal. Com a nova estabilidade financeira, Ted decidiu que queria um novo apartamento em Nova York. Ele marcou uma visita com uma corretora de imóveis de alto padrão chamada Generosa Rand. Só que ele não apareceu. Foi displicente. Deu um bolo nela. Ela ligou no dia seguinte de manhã e basicamente xingou ele, dizendo: "Quem você pensa que é?" Generosa era dura e direta, e Ted quis conhecê-la pessoalmente. Ele ficou encantado por ela desde o primeiro encontro. O romance foi intenso e rápido, e eles se casaram em 1986. No início, Ted parecia ter encontrado a parceira perfeita. Ela era ambiciosa como ele e ajudou a moldar a vida social do casal na alta sociedade de Nova York. Mas, na essência, eles eram muito diferentes. Ted vinha de uma família estável e uma vida de sucesso. Generosa, por outro lado, tinha um passado conturbado.
Ela havia sido criada por uma mãe solo na Califórnia, ao lado da irmã mais velha. Quando Generosa tinha apenas 10 anos, a mãe morreu de câncer no cérebro e as duas irmãs foram enviadas para um lar adotivo. Foi lá que elas adotaram o sobrenome Rand. Quando Generosa tinha 17 anos, sua irmã morreu em um acidente de carro, uma perda devastadora. Ela descreveu a sua irmã como sua proteção contra o ambiente abusivo em que ela cresceu. A relação com a família adotiva era tensa, e após a morte da irmã, ela sentiu que estava completamente sozinha. Mas Generosa estava determinada a não deixar que o passado definisse o seu futuro. Ela se formou na Universidade da Califórnia e cortou laços com a família adotiva. Em 1981, após a formatura, ela se mudou sozinha para Nova York, onde começou a trabalhar como corretora de imóveis, e foi quando Ted apareceu como cliente. Depois de se casarem, o casal tentou por 3 anos ter filhos, inclusive recorrendo à fertilização in vitro, mas eles não tiveram sucesso. Em 1992, eles viajaram para a Ucrânia e adotaram 2 gêmeos de 1 ano, um menino chamado Gregory e uma menina chamada Alexa. Os amigos de Ted disseram que ele estava feliz quando voltou para Nova York com as crianças. Ele comprou uma casa de fim de semana em East Hampton para a família por $2,7 milhões. Na época, era um chalé de 1 andar, com um quintal enorme, um lago, um grande carvalho no fundo e um jardim enorme na frente. Generosa resolveu reformar tudo. Ela trabalhou por meses e transformou o lugar em uma mansão de 2 andares com 6 quartos, no estilo inglês clássico. No mesmo ano, Ted deixou a KKR e decidiu abrir a própria empresa, que ele inicialmente chamou de Big Flower Printing Press. O nome veio de um momento simples, mas cheio de significado. Eles estavam na estrada, indo de Nova York para East Hampton, quando passaram por um campo de girassóis e uma das crianças apontou e disse: "Que flor grande", que em inglês é Big Flower. Ted amou aquilo e batizou a empresa. Ele tinha sonhos ambiciosos e, como tudo o que fazia, a empresa deu muito certo. Cresceu rápido, virou uma companhia de capital aberto chamada Verus e 7 anos depois já faturava $2 bilhões por ano. Por fora, parecia perfeito. Família perfeita, filhos, casa em Nova York, mansão nos Hamptons, muito dinheiro. Mas quem convivia com eles dizia, por trás das portas, não era nada perfeito. Eles tinham problemas sérios. Quem convivia com eles descrevia Generosa como uma pessoa controladora e temperamental. Ela detestava a irmã de Ted, a Sandy, e fazia de tudo para que ele não a visitasse. Era famosa por maltratar e demitir babás, motoristas e secretárias por motivos fúteis ou paranoias de que eles estavam espionando para Ted. Ele, por sua vez, se via cada vez mais sozinho, cercado por luxo, mas sem amigos por perto, pois Generosa criava escândalos em jantares sociais, envergonhando-o publicamente. Para entender o tamanho da soberba dela, vou contar o episódio com o jardineiro. Ele ficou animado ao consegui-la como cliente e largou o emprego para abrir o próprio negócio de jardinagem. Generosa mandou ele plantar 600 tulipas que ela mesma escolheu. E dias depois, ele passou pela propriedade e viu ela arrancando todas as tulipas com as próprias mãos, porque, segundo ela, não eram do tom certo de amarelo. Ela exigiu que ele pagasse pelas flores que ela mesma escolheu e destruiu simplesmente porque o amarelo não era da cartela de cor que ela queria. O mesmo aconteceu com os arbustos de rosas amarelas que ele plantou perto da casa. O tom de amarelo estava errado. Ele ainda teve que remover todas as árvores que havia plantado perto da entrada, porque ela percebeu que as árvores não davam frutos e ela queria uma visão das árvores sempre carregadas com frutas.
Como se não bastasse, Generosa ligou às 5 da manhã para reclamar que o vento estava levando as folhas para dentro da piscina e que as árvores deveriam ter sido plantadas de uma outra forma, para que o vento empurrasse as folhas para o outro lado. Generosa começou a corrigir Ted em público, na frente de todo mundo, de um jeito agressivo. Uma vez, eles estavam em uma reunião escolar. Ted estava conversando com outra mãe. Generosa se aproximou e começou a gritar com a mulher, acusando-a de estar flertando com o marido dela. Colegas de Ted disseram que às vezes ligavam para a casa para falar de trabalho e acabavam tendo que ouvir um sermão de Generosa. Eles desligavam tremendo. Ted chegou a desabafar com a irmã que era infeliz e que todos os dias Generosa fazia listas enormes de tarefas, coisas que ele tinha que fazer em casa e no trabalho. Ted sugeriu que ela fizesse terapia. Ela recusou. Em 1999, a família se mudou para Surrey, na Inglaterra, onde compraram uma casa no campo, que Generosa reformou totalmente. A mudança tinha como objetivo salvar o casamento. Enquanto Generosa se dedicava à reforma, Ted viajava com frequência para Nova York, onde estava finalizando o processo de venda da sua empresa. Na cabeça de Generosa, porém, as viagens do marido tinham outro motivo. Ela começou a suspeitar que Ted estava tendo um caso com uma banqueira de Nova York. Uma mulher bem-sucedida que ganhava milhões por ano e também tinha uma casa nos Hamptons. Essa mulher tinha um filho. Generosa acreditava que aquela criança era do Ted. Amigos diziam que não, que o pai da criança era um empresário de Manhattan, mas ela não acreditava. No verão de 2000, eles estavam de volta a Nova York, mas morando separados. Generosa entrou com o pedido de divórcio e queria mais de $2 milhões por ano de pensão. 200 mil por mês não era tanto assim, quando estamos falando desse padrão de vida. Ela também queria metade da fortuna de Ted. Ela alegava que ele valia muito mais do que dizia, que era mais perto de 300 milhões do que dos 100 milhões que ele afirmava ter. Depois que o processo de divórcio começou, Ted comprou um apartamento na Quinta Avenida para Generosa e os filhos morarem. Mas Generosa tinha outros planos. Ela já tinha encontrado o imóvel que queria. Era uma mansão de $9 milhões, localizada próximo à Quinta Avenida. Ted comprou a mansão para ela e concordou com um orçamento de $1 milhão para a reforma. Ele ficou com o apartamento da Quinta Avenida para ele. Enquanto as reformas estavam em andamento, como ela basicamente estava demolindo e reconstruindo a mansão, Generosa foi morar temporariamente com os filhos no Stanhope, um hotel luxuoso, onde a diária da suíte dela custava $1.500. Ela também alugou um quarto para as crianças e um quarto para a babá, além de mais 2 quartos para a equipe da reforma, tudo pago pelo Ted. Generosa parecia determinada a atingi-lo, e não apenas financeiramente. Antes do divórcio ser finalizado, ela encontrou um novo namorado, Danny Pelosi. Ele era tudo o que Ted não era. Danny era um ex-aluno que largou o ensino médio, ex-usuário de substâncias e álcool, com uma ficha longa, principalmente por dirigir embriagado. Na época em que conheceu Generosa, ele estava dormindo no carro para economizar dinheiro e evitar voltar para casa, já que também estava passando por um divórcio complicado. E, de repente, ele estava andando de limusine e bebendo vinhos caros. Danny era eletricista e, ao ser contratado para supervisionar a obra na nova mansão de Generosa, ele começou a sugerir reformas cada vez mais caras e elaboradas, o que fazia Ted gastar ainda mais dinheiro. Todas as manhãs, eles tomavam café da manhã no hotel com toda a equipe da obra. A conta média do café da manhã era de $500 por dia. Pagavam $50 por dia para um funcionário do hotel passear com o cachorro da Generosa. Pagavam $100 toda vez que pediam para trazer o carro da garagem, fora a taxa fixa de estacionamento de $38. Somando tudo,
Hotel, restaurantes, gorjetas, suítes extras, equipe. As contas que iam parar nas mãos do Ted chegavam a $70 mil por mês. Não satisfeita, Generosa começou a ficar paranoica, achando que Ted queria tirar ela da fortuna da família. Ela pediu para Danny instalar um sistema de segurança sofisticado na mansão dos Hamptons. Câmeras escondidas pela casa permitiam que eles espionassem Ted secretamente. De qualquer computador, em qualquer cidade, ela tinha na cabeça que ele estava roubando todo o dinheiro deles. Generosa começou a dizer para os filhos, que ainda eram pequenos, tinham cerca de 9 anos, que Ted nunca os quis. Ela afirmava que só ela era a mãe de verdade e que Ted só os aceitou para manter as aparências sociais. Ela criava um ambiente de terror psicológico. Dizia aos filhos que, se o divórcio fosse concluído, Ted iria mandá-los de volta para o orfanato na Ucrânia. Se Ted ligava, ela dizia: "É o homem que quer destruir nossa vida. Vocês querem falar com ele?" Se ele ia buscá-los, ela criava cenas de choro e desespero, fazendo os filhos sentirem que, se fossem com o pai, estariam traindo a mãe. Existe um relato de que Generosa deu às crianças câmeras descartáveis e disse para elas espionarem o pai quando fossem visitá-lo. Ela queria que as crianças procurassem provas de que ele tinha amantes ou que fazia algo errado. Imagine o peso psicológico para 2 crianças de 9 anos terem que agir como espiãs contra o próprio pai. Numa audiência do divórcio, Ted ofereceu 10 milhões. Danny disse para Generosa aceitar, mas ela insistiu em 25 milhões. E, para surpresa de todos, Ted aceitou. Acho que ele queria acabar com tudo aquilo. Ele só queria viver em paz, com os filhos. Mas antes de assinarem oficialmente o acordo, Ted foi encontrado morto, apenas 2 dias depois, nu. Até a morte em sua cama, na mansão em East Hampton. O sócio de Ted, Mark Simon, ao não conseguir contato, foi com o motorista de Ted até a mansão e foram recebidos pelos 3 cachorros, que estavam famintos e agitados. Subiram as escadas e viram sangue. No quarto principal, encontraram Ted. Ele tinha sido espancado. Não havia sinal de arrombamento, o sistema de segurança estava desligado e tampouco os cachorros impediram o assassino de entrar, como se o conhecesse. Ao receber a notícia de que o pai de seus filhos havia sido assassinado, Generosa não derramou uma única lágrima. Sua primeira reação não foi perguntar como ou quem, mas sim começar a planejar a mudança para a mansão. Ela ainda disse para todo mundo: ele recebeu o que merecia. Uma nuvem de suspeita começou a se formar sobre os Hamptons. Todo mundo, gente de Manhattan, gente que trabalhava com Ted, amigos dele, todos apontavam o dedo para Generosa. Mas as manchetes apontavam para o namorado dela, Danny Pelosi. Danny virou suspeito especialmente quando a polícia descobriu que ele tinha contratado uma empresa para instalar um sistema de vigilância por vídeo dentro da mansão de East Hampton. O sistema foi instalado 6 meses antes do assassinato. Ele permitia que Danny e Generosa vissem o que acontecia dentro da casa, até em momentos em que Ted achava que ninguém o observava. Bastava entrar no laptop remoto e acessar. Mas o coração do sistema de vigilância, um HD que registrava as imagens, desapareceu. Ele foi removido do esconderijo que ficava numa parte remota da casa. Ou seja, alguém tirou o HD do esconderijo e quem mais, além de Danny, sabia onde ele estava escondido? O advogado de Danny, no entanto, disse que seu cliente tinha um álibi inquestionável. Registros de celular mostravam exatamente onde ele estava na noite do assassinato, e no momento do crime, Danny não estava nem perto da propriedade de Ted. As torres de celular mostravam o telefone dele indo de Manhattan para a casa da família em Long Island, a 1h30 da cena do crime. Não existia registro de celular colocando ele em East Hampton. E no dia seguinte havia vídeos dele em um casamento da família. Além do mais, ele não tinha marcas pelo corpo, embora a polícia afirmasse que Ted lutou pela vida.
Ted tinha hematomas defensivos nas mãos. Então, se Danny não estava nos Hamptons, quem matou Ted? E onde estavam os registros de celular de Generosa naquela noite? A polícia não divulgou essa evidência, mas 3 meses depois do crime, aconteceu um anúncio inesperado. Não foi uma prisão, foi um casamento. Generosa e Danny se casaram. Muita gente se perguntou, foi por amor ou por algo muito mais perverso? Agora os recém-casados tinham privilégio conjugal. Generosa e Danny não poderiam ser obrigados a testemunhar um contra o outro. Generosa herdou 81 milhões de dólares com a morte de Ted. E após se casar com Danny, eles começaram a gastar a fortuna de forma ostensiva, dando festas na própria casa onde Ted foi morto. Danny, que antes era um eletricista endividado, passou a desfilar com os carros de luxo de Ted, usar seus relógios caros e gastar milhões da fortuna que Ted construiu do zero. Generosa contou aos filhos que Ted não foi assassinado, mas que ele tinha tirado a própria vida porque não os amava o suficiente. Não sei se foi karma, mas poucos meses depois ela foi diagnosticada com câncer terminal de mama. Ela estava morrendo e tinha apenas 46 anos. Depois que ela morreu em agosto de 2003, Danny se tornou o principal suspeito pelo assassinato de Ted. E finalmente, em março de 2004, após 2 anos e meio de investigação, ele foi preso e acusado. Quando o julgamento começou, tudo o que a promotoria tinha era uma montanha de evidências circunstanciais para provar que Danny matou por uma das razões mais antigas do mundo: dinheiro. Dinheiro estava no topo da lista. Não era um motivo exótico. A maioria dos assassinatos não é por motivo exótico, exceto em romances. O júri não teve dificuldade em acreditar que Danny via um futuro rico ao lado de Generosa e que seria ainda mais rico com Ted fora do caminho. Um empreiteiro que trabalhava com Danny disse que ele falava sobre matar Ted 1 ano antes do crime. A ex-namorada de Danny disse que ele confessou e afirmou que Ted chorou como uma criança durante as... A testemunha mais importante de todas foi o próprio pai de Danny, chamado a depor pela promotoria. O pai afirmou que, poucas horas após o assassinato, Danny perguntou como se desfazer de algo de modo que ninguém encontrasse. A promotoria acreditava que ele queria se livrar de provas, especialmente o HD do sistema de vigilância, que gravava 24 horas por dia. Ou seja, teria registrado a imagem do assassino entrando, saindo e removendo evidências. A defesa bateu na tecla. Não existia prova de que Danny esteve na cena. Ted Ammon morreu num horário em que Danny não estava em East Hampton. Os médicos legistas tiveram dificuldades para determinar o horário exato da morte, devido à temperatura na casa, que estava gelada quando o corpo foi encontrado. A mansão tinha um sistema de ar condicionado potente, e isso interferiu na questão da decomposição do corpo. No entanto, os investigadores pediram aos peritos para determinar a hora da morte, com base na última refeição feita por Ted. Na noite fatídica, Ted jantou em um restaurante, pagou e saiu por volta das 21h30. Às 21h44, ele foi a uma praia perto de casa. Depois, fez a última ligação de sua vida para a namorada. Ele disse para a namorada que viu algo que o assustou e que estava voltando para casa. Com base nessa informação, e por conta da digestão do alimento no estômago de Ted, um detalhe crucial para o caso, os peritos forenses estimaram que ele poderia ter morrido por volta das 7 horas da manhã. Isso dava ao Danny tempo suficiente para ele ter cometido o crime. Conforme o julgamento avançava, todos os olhos se voltaram para quem realmente sabia se Danny poderia ter matado Ted. O próprio Danny. Ele ignorou os conselhos dos advogados e decidiu depor. E lançou uma bomba. Danny disse que Generosa pediu para ele matar Ted, mas que ele recusou. Segundo ele, o álibi de Generosa era falso. Ela saiu da casa em Manhattan naquela noite. No depoimento, Danny tentou incriminar Generosa. Disse que ela se casou com ele para manter a boca dele fechada.
A defesa, no fechamento, repetiu uma pergunta: onde estava Generosa naquela noite? Após 3 dias de deliberação, o júri chegou ao veredito. Danny Pelosi foi condenado por assassinato em 2º grau. Quando ouviu o veredicto, Danny começou a chorar baixinho. Para o júri, o ponto decisivo foi o HD desaparecido. Ele teria registrado imagens do assassino entrando e saindo. Quem cometeu o crime é quem tirou o HD e se desfez dele. E segundo a promotoria, esse era Danny. Os cachorros estavam acostumados com ele, pois Danny tinha passado muitos finais de semana lá, com Generosa e os gêmeos, enquanto reformava a casa dela de Manhattan. E havia a questão dos milhões. Os jurados acreditaram que Danny temia perder acesso ao dinheiro se Generosa assinasse o acordo do divórcio. Por isso, Ted precisava morrer naquele fim de semana, porque na segunda o acordo seria assinado. Danny foi condenado a 25 anos à prisão perpétua. Generosa nunca foi formalmente acusada. Ela morreu de câncer em agosto de 2003, aos 46 anos. Ela passou os últimos dias de sua vida na casa que pertenceu a ela e ao falecido marido nos Hamptons, junto com os filhos. Os gêmeos, que se tornaram órfãos mais uma vez, após o assassinato do pai e a morte da mãe, foram morar com a tia Sandy, irmã de Ted, no Alabama. A pergunta que fica é: Generosa estava lá quando Ted foi assassinado? Se não estava, ela assistiu ele espancado até a morte. Através das câmeras,